Olá a todos, tudo bem? Hoje aqui, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer o cálculo da prática de volumetria de neutralização, onde nós fizemos a padronização da solução de hidróxido de sódio para poder depois calcular o teor de alumínio trocável. Então, aqui eu vou utilizar valores fictícios para que vocês possam seguir a linha de raciocínio, né, e aplicar para os valores que são os valores reais que vocês obtiveram, né, levando em consideração qual foi o volume gasto de hidróxido de sódio, qual foi o volume que vocês utilizaram da solução de ácido clorídrico, que é a solução de HCl, qual foi a concentração, né, teórica desse ácido clorídrico, qual foi o fator de correção que foi fornecido para você durante a aula, né, e com base nisso calcular os demais parâmetros, né, o fator de correção do hidróxido de sódio, que é o NaOH, e, obviamente, a concentração real ou verdadeira do hidróxido de sódio, que é o objetivo aqui, já que nós estamos padronizando essa solução de hidróxido de sódio, ou seja, nós estamos corrigindo a concentração dela, né? Já que o valor que foi fornecido, que você conhece, é o que nós chamamos de concentração teórica. Então, vamos lá aqui acompanhar o que nós vamos fazer. Então, eu vou considerar aqui um valor teórico de que nós gastamos na nossa titulação um volume de 22, só um segundo, foi gasto um valor de, só um segundo aqui, um valor de 22,5 ml de hidróxido de sódio na primeira titulação e um valor de 21,7 ml de hidróxido de sódio na segunda titulação. Eu vou fazer o cálculo para o valor de 22,5. Obviamente, caso você queira e vai precisar fazer o segundo cálculo, você vai refazer o cálculo alterando o volume aqui de 22 para 21,7, ou no caso, né, especificamente para o volume que de fato você utilizou. Aqui no nosso modelo, nós utilizamos na titulação, né, lá no Erlenmeyer, um volume de 27 ml de 20 ml de ácido clorídrico, né? Foi o mesmo volume para a segunda duplicata. E aqui a concentração teórica do ácido clorídrico é de 0,025 ml. Obviamente, a gente repete esse valor aqui, tá bem? Já que foi a mesma solução de ácido clorídrico e é um cálculo em duplicata. O fator de correção desse ácido clorídrico que foi fornecido para você na sala de aula, neste caso aqui, a gente está considerando o valor de 1,0073, tá? Na sua aula, esse valor com certeza alterou. Então, você saiu com esse valor sendo fornecido pelo professor. Logo, observem que a gente vai, então, aqui ter como objetivo calcular o fator de correção do hidróxido de sódio e a sua normalidade verdadeira ou real. Esse valor aqui é um valor calculado de média a partir do momento que eu vou ter esse primeiro valor e esse segundo valor. Então, vamos lá iniciar o nosso cálculo a partir desses valores fictícios. Bom, eu parto da utilização da fórmula que se encontra aqui, que foi fornecida lá no roteiro de aula de vocês. Eu vou ter a normalidade da solução ácida, que eu vou chamar de normalidade 1, vezes o fator de correção dessa solução ácida, que eu vou chamar de fator de correção 1, e o volume utilizado dessa solução ácida, que eu estou chamando de volume 1, igual a normalidade teórica da solução básica, que eu vou chamar de normalidade 2,
vezes o fator de correção dessa solução básica, que eu estou chamando de fator 2, que é justamente o valor que eu quero descobrir aqui, e V2, que é o volume da base, é o volume que você gastou nesta titulação. FC2 é o volume que eu quero justamente, é o fator que eu quero exatamente encontrar, tá bem? Só que deixa eu colocar para vocês o seguinte, esses dados todos aqui, eles vão ser os dados referentes aos dados do ácido clorídrico, e esses dados todos aqui vão ser referentes aos dados do hidróxido de sódio, tá bem? Então vamos fazer aqui o nosso cálculo, deixa só eu apagar. Bem, aqui apagar, perfeito. Deixa eu apagar aqui para ficar um cálculo menos poluído para você. Então vamos lá. Bom, concentração do ácido clorídrico 0,025, sua concentração teórica, vezes o fator de correção que eu já sei, foi fornecido pelo professor, vezes o volume que foi utilizado na titulação, que ficou lá no LMAE, 20 ml, igual a concentração teórica da base, que é uma informação que eu sei e que eu quero corrigir, vezes o fator de correção da base, que é o que eu quero encontrar, vezes o volume que foi gasto na primeira titulação, que no meu exemplo aqui foi de 22,5. Bom, a partir daqui, o que eu tenho, né, é um cálculo matemático para encontrar. Vou passar todos esses valores que estão do lado esquerdo para o outro lado, para o lado direito para o lado esquerdo, subtraindo. Então, organizando, vai ficar 0,025 vezes 1,0073 vezes 20, né, dividido por 0,025 vezes 22,5. Lembrando que quando você for fazer esse cálculo na calculadora, é importante que todos os dados do numerador estejam entre parênteses e todos os dados do denominador estejam entre parênteses, tá? Dessa forma, resolvendo aqui o fator de correção da base, tá? Vai ser igual a 0,8950. Deixa eu só apagar aqui. 54. Desculpa, 89, tá? 89, 54. Bom, esse fator aqui é o fator que você encontra para a tua primeira titulação, que foi o valor que você gastou que você encontra quando você titulou a primeira alíquota gastando 22,5. Bom, você vai repetir o cálculo fazendo apenas a troca aqui do volume gasto, porque todos os valores continuam iguais. A mesma concentração de ácido, o mesmo fator, o mesmo volume que tinha lá no LMAE, continua a mesma normalidade teórica da base, né? Muda então só o volume que você gastou na segunda titulação. Então, refazendo aqui um cálculo, né, o fator de correção da base para o segundo volume gasto de 21,7, aqui no meu exemplo, daria 0,9284. Então, esse seria o fator que você acharia para a segunda titulação. Lembrando que a gente faz em triplicata, né, ou duplicata, como foi aqui, justamente para que a gente possa ter um valor médio. Qual é o cálculo que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar a normalidade verdadeira ou normalidade real da minha solução básica do hidróxido de sódio. Vou encontrar esse valor
fazendo a normalidade teórica vezes o fator de correção da base, né? Logo, como eu tenho dois fatores, um para a primeira alíquota e um para a segunda alíquota, eu vou fazer dois cálculos, né? Vou pegar aqui 0,025, que é o teórico, e vou multiplicar pelo primeiro fator, 0,8954. Essa normalidade teórica, que é justamente a concentração corrigida dessa base, vai ser 0,0224 equivalente gramas por litro. Vejam, a concentração teórica dela seria 0,025, mas quando a gente faz a correção, né, fazendo a titulação real, a gente observa que na realidade a sua concentração é 0,0224, equivalente grama por litro, isso considerando o fator obtido para a primeira titulação. Obviamente, você vai fazer novamente esse cálculo, né, trocando aqui apenas o fator, que agora seria 0,9284, porque vocês estão fazendo duas vezes todo o cálculo, já que vocês têm duas titulações. E aí, vocês encontrariam o valor de 0,0232 equivalente grama por litro para a segunda titulação. Perfeito? E aí, vocês têm os dois valores, podendo agora encontrar o valor médio, né, dessa concentração real ou verdadeira, que é só pegar o primeiro valor encontrado, tá? Somar com o segundo valor encontrado e dividir por 2. Então, aí vocês encontram, né, aqui 0,0456 dividido por 2. O resultado aqui seria 0,0... Opa, corrigir. Aqui. 28 equivalente grama por litro. Então, esta daqui é a concentração real média, né, da solução básica após a padronização desta solução básica, tá bem? É esse valor que eu vou precisar para fazer o cálculo seguinte. Bom, dando continuidade aqui, agora, com base neste valor que nós encontramos de concentração verdadeira da solução básica, nós vamos poder fazer o cálculo para encontrar o teor de alumínio trocável na nossa amostra de solo. E aí a gente parte para a prática, né, de determinação de alumínio trocável que nós efetuamos logo em seguida dessa padronização. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter um valor que eu vou considerar o meu valor fictício aqui de trabalho. Vamos supor que eu gastei 13,5 ml de solução de hidróxido de sódio para titular a minha amostra, né? Então, tinha o frasco, né, que estava lá com o LMI, que tinha a solução de amostra, quanto? 25 ml de solução de extrato, né? Aquela solução sobrenadante que vocês tiraram ou não, né? Às vezes o técnico já tirou, já colocou lá para vocês do LMI, né, o líquido sobrenadante após a extração desse alumínio. Então, foi uma alíquota de 25 ml, que vocês titularam e gastaram esse 13,5 ml. Aqui, N, né, que é a concentração de hidróxido de sódio verdadeira, foi a que nós acabamos de calcular, o valor médio, 0,0228. Bom, o que nós vamos calcular aqui, então, agora? A massa de alumínio para 25 ml, que vocês acabaram de colocar na LMI e titular, tá?
a massa de alumínio para 100 ml, que era o LMI de origem, da onde nós tiramos essa alíquota. Então, lá tinha 100 ml, que corresponde exatamente ao equivalente a 10 gramas de terra fina seca ao ar, porque essas 10 gramas de terra fina seca ao ar foram extraídas com 100 ml de solução extratora. E depois a gente faz uma projeção para 100 gramas de terra fina seca ao ar e finaliza convertendo, né, essa massa de alumínio que está em gramas para centimol carga para 100 gramas de terra fina seca ao ar. E aí finaliza com o cálculo de média. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, o cálculo para esse valor fictício de 13,5 ml de hidróxido de sódio. Então, para isso, nós vamos utilizar essa expressão que se encontra bem aqui na apostila de vocês, tá bem? Então, vamos lá. Então, eu tenho a normalidade verdadeira do hidróxido de sódio, tá bem? Vezes o volume que eu gastei na titulação da minha amostra, igual a massa de alumínio trocável que eu vou encontrar na minha amostra, que eu vou dividir por um parâmetro chamado miliequivalente grama do alumínio. Como é que eu calculo esse miliequivalente grama? Ele nada mais é do que a massa atômica do elemento dividido pela sua valência, tá certo? E eu vou dividir tudo isso daqui por 1000. Então, aqui basicamente vai ser 27 dividido por 3, deixa eu só melhorar aqui, dividido por 3, tá bem? Dividido tudo por 1000. E aqui, quando a gente faz esse cálculo, a gente vai chegar a 0,009. Então, vamos voltar para cá. Qual é a normalidade verdadeira do hidróxido de sódio? 0,028 vezes qual foi o volume gasto da base? 13,5 igual a massa de alumínio, que é o que eu vou encontrar, dividido por 0,009. Cálculo matemático agora, né? A massa de alumínio, que eu vou isolar, acaba sendo igual vou passar esse 0,009 para o outro lado, multiplicando. Então, 0,028 vezes 13,5 vezes 0,009. A massa de alumínio aqui, ela, resolvendo, equivale a 0,0028 gramas. Bom, essa massa de alumínio aqui que vocês acabaram de achar, ela corresponde à massa de alumínio trocável que eu tenho nos 25 ml do extrato que foi titulado, tá bem? Mas eu quero a massa de alumínio que corresponde, né, ali a 100 gramas de terra fina seca ao ar. Então, eu preciso prosseguir com o meu cálculo fazendo algumas projeções. Se essa massa de 0,028 gramas de alumínio corresponde a 25 ml do extrato, que foi o quanto eu titulei, qual é a massa que corresponde a 100 ml do extrato, que é a solução original, da onde eu tirei os 25 ml? Vou resolver essa regra de 3 aqui, né? Vai 0,028 vezes 100 dividido por 25, tá? Resolvendo aqui, o meu x, ele vai ser igual a 0,0112 gramas, tá bem? Esse valor corresponde, então, à massa de alumínio que eu tenho nos 100 ml de extrato, né? Que é a minha solução original. Aqui tem uma informação muito importante, que o que tinha nesses 100 ml de extrato original? Foram os 10 gramas de terra fina seca ao ar, né? Que foi uma etapa prévia que vocês
como alunos não participaram, né, porque foi feito um dia anterior, então foi pego 10 gramas de terra fina seca ao ar, foi colocada em 100 ml de solução extratora, né, essa solução ficou extraindo ao longo de 24 horas e depois a gente foi lá, tirou os 25 ml e fez a titulação. Então aqui a gente faz essa dedução, que essa massa que eu acabei de achar em 100 ml de extrato é a massa que corresponde a 10 gramas de terra fina seca ao ar. Vou seguir com o meu cálculo. Por quê? Porque eu quero saber a massa que corresponde a 100 gramas de terra fina seca ao ar. Então, vamos lá. Se 0,0112 gramas de alumínio é o que eu tenho em 10 gramas de TFSA, qual é a massa de alumínio que eu tenho em 100 gramas de terra fina seca ao ar? Vou resolver aqui a minha regra de 3, né? 0,0112 gramas vezes 100 dividido por 10. Resolvendo aqui o meu x, né? Ele vai ser igual a 0,112, né? 1.100 gramas de alumínio. Para quê? Para 100 gramas de terra fina seca ao ar. Então, a gente já chegou aqui a massa de alumínio em gramas que eu tenho para 100 gramas de terra fina seca ao ar. Mas observem como é que eu quero que vocês expressem o resultado. A massa de alumínio em centimol carga para 100 gramas. A gente está bem aqui na massa de alumínio para 100 gramas. Então, eu tenho a massa em gramas. Eu preciso, então, converter essa massa aqui em gramas para centimol. Como é que nós vamos fazer essa conversão? Olha lá. 1 centimol carga, ele equivale à massa atômica do elemento dividido pela sua valência, tá bem? Dividido por 100. É assim que eu vou calcular o quanto uma determinada massa equivale em centimol, que é uma grandeza utilizada no mundinho dos solos, vamos dizer assim. Então, qual é o número de centimol de carga que equivale à massa calculada, né? A massa que vocês acabaram de encontrar para 100 gramas de terra fina seca ao ar, que é a massa de 0,1120 gramas. Tá? Então, eu preciso resolver essa regra de 3 aqui. Então, vamos lá. 1 centimol carga equivale a 27 dividido por 3 dividido por 100. Qual é o x aqui, que equivale à massa que a gente já encontrou? Vou colocar ela bem aqui, tá? Estou resolvendo passo a passo para vocês. Então, 1 centimol carga, ele equivale a 0,09 gramas, que é justamente esse 27 dividido por 3 dividido por 100. Qual é aqui o centimol? Que equivale à massa que a gente quer converter de grama para centimol, que é o que a gente vai fazer então agora, né? O x, ele vai equivaler a 1 vezes 0,1120 dividido por 0,09. Fazendo aqui esse cálculo, o x equivale a 1,2444 centimol carga, né, de alumínio trocável, né? É justamente então a quantidade de alumínio em centimol carga que eu vou ter para 100 gramas de terra fina seca ao ar. Então, é aqui que a gente acaba, porque eu acabei de encontrar, né, a concentração de alumínio em centimol carga para essa quantidade de terra fina seca ao ar, de 100 gramas. Então, eu acabei de encontrar, vamos só apagar aqui,
Vamos apagar aqui. Tá bem? Então, eu acabei de encontrar o que eu precisava, que é a concentração de alumínio em centimol carga. Obviamente, você vai ter um segundo valor, que você vai efetuar todo o mesmo cálculo, onde você vai mudar basicamente aqui o volume de alumínio, porque todos os outros dados permanecem iguais, né? Você tem ainda aqui 25 e aqui ainda a mesma normalidade verdadeira, e você vai desenvolver todo o cálculo. Achou o valor, né? Para a gente obter aqui o valor médio, soma os dois valores e divide por 2 e você acha o valor médio aqui para poder expressar. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Eu espero que você tenha ajudado vocês no cálculo. Qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos meus comentários que eu vou responder a vocês.